Dito. Xian olhou para as informações enviadas da capital oriental e disse baixinho: existem 4 pessoas chamadas Xu Shao na cidade de Donghua. 2 deles estão na casa dos 70 anos, um tem 8 anos e o último tem 24. Quando Qin Jun ouviu isso, ele disse diretamente: conte-me as notícias daquele jovem de 24 anos. Como esta dinastia Shu é filho da sorte, ele é basicamente o jovem de 24 anos. Xian acenou com a cabeça. Xu Shao, homem, 24 anos, diploma do ensino médio, guarda de segurança do grupo Dongxia na cidade de Donghua. Eu morava na comunidade Golden Harbor. Antigamente, por causa da devastação e disseminação do vírus T, todos os governos da época tomavam medidas de prevenção e controle muito rígidas, e todos tinham que registrar seu local de residência. Portanto, embora Xu Shao não tivesse sua própria casa, a casa que ele alugou ainda era registrada pelo sistema. Xu Shaomo. Logo, o exército da família Qin começou a se mover novamente, deixando alguns evolucionários para proteger neste abrigo. Dezenas de outros evolucionários e exércitos seguiram Qin Junyao até a cidade. Seu objetivo é a comunidade Golden Harbor na cidade de Donghua. Depois que o exército entrou na cidade de Donghua, ele imediatamente atraiu zumbis errantes, densamente lotados e quase encheu toda a rua. Mas esses zumbis de baixo nível caíram como ondas de trigo sob as mãos dos evolucionários, e o exército da família Qin quase não teve qualquer obstrução, empurrando todo o caminho e entrando na cidade. No veículo militar, Qin Jun olhou inexpressivamente para a área urbana da cidade de Donghua, que havia sido reduzida a ruínas. Depois de determinar o endereço da dinastia Shu, ele imediatamente decidiu resolver esse filho da sorte primeiro. Primeiro, porque esse filho da sorte é muito problemático, e a sorte é incrível. Se houver uma perturbação repentina no rei cadáver de caça, talvez ele realmente colha pêssegos. E a segunda razão, e a razão mais importante. Foi ele quem provocou Qin Jun. Aquela dinastia Shu, pensando que sua sombra era uma classe espiritual, descaradamente fez um grande barulho na frente de Qin Jun. Qin Jun é o jovem mais velho da família Qin, seja na era antiga ou no final da era, ele é um homem grande que é alto, que se atreve a desrespeitá-lo. E Qin Jun também desenvolveu um caráter dominador de solipsismo sob o ensino da família Qin. Ninguém jamais ousou desobedecer à sua vontade. Sem falar que alguém se atreveu a ser tão desrespeitoso com ele e borrifar indiscriminadamente. Xu Shao ainda é o primeiro. Uma pitada de ridículo brilhou nos olhos de Qin Jun. Esta dinastia Shu pensou que ele era invencível com aquele corpo espiritual sombrio e poderia fazer as coisas como quisesse? Ele vai deixar este filho da sorte sentir profundamente quais são as consequências da próxima boca oi. Logo, o exército chegou às ruas perto da comunidade Golden Harbor. Devo dizer que, graças ao fato de Xu Shao ser um pobre bastardo, ele mora perto dos subúrbios da cidade de Donghua e não há muitos zumbis. Se Xu Shao morasse no centro da cidade, havia pelo menos centenas de milhares de zumbis lá. Até que em junho teve que transferir tropas e evolucionários da capital oriental para descobrir a dinastia Shu. Bloqueie toda essa área, vá de porta em porta e não perca um único lugar. Especialmente esta comunidade de Golden Harbor, descubra essa pessoa. A fim de proteger o período, Qin Jun ordenou diretamente o isolamento de toda a área, e os evolucionistas sob seu comando procuraram. Embora o talento da dinastia Shu fosse muito estranho, Qin Jun podia ver que a força da dinastia Shu não era forte, e não era diferente de um evolucionário que acabará de despertar seu talento. Existem tantos evolucionários sob seu comando, Xu Shao não pode vencer nenhum deles. O talento de Xu Shao pode desafiar muito o céu no futuro, mas agora ele só pode enojar as pessoas. Assim que Qin Jun deu uma ordem, as potências da família Qin imediatamente se dispersaram, envolvendo toda a área. Com a cooperação de soldados fortemente armados, a busca começou em direção à comunidade de Golden Harbor. Havia tiros e explosões constantes, e nesta área, também havia muitos zumbis escondidos, mas eles foram facilmente resolvidos pelas pessoas fortes da família Qin. Que movimento! Ouvindo o som de tiros e comoção à distância, Xu Shao, cuja consciência acabará de retornar ao seu corpo, imediatamente ficou alerta.
Ele silenciosamente abriu a janela e olhou de longe, vendo o exército na rua à distância, bem como a potência da família Qin vestindo um uniforme militar preto. A expressão de Xu Shao de repente enrijeceu. O medo de repente envolveu toda a sua pessoa como uma maré, deixando-o pálido e seu coração afundando. Família Qin. Como a família Qin poderia aparecer aqui? Xu Shao não conseguia descobrir. Ele originalmente pensou em descansar em casa por um tempo, e então pedindo que sua sombra acenasse, e então nojento Qin Junho. De qualquer forma, ele está em casa, e a sombra ficará bem se ele morrer muitas vezes. Talvez seja a continuação do ódio da velha era pelos ricos, e a dinastia Xu odeia muito Qin Junho. Nojento o poder máximo da família Qin. Ver a família Qin extremamente zangada, mas sem saber sua identidade, é o maior prazer da dinastia Xu. Mas ele não poderia imaginar como o homem forte da família Qin apareceria perto de sua casa? É apenas uma coincidência? Mas essa frase nem acreditou no próprio Xu Shao. Não há nada por aqui, exceto que zumbis são terra de ninguém. O que a família Qin está fazendo aqui? Então há apenas uma possibilidade. Sua identidade foi exposta e a família Qin veio procurá-lo especificamente. É só que como isso é possível? Xu Shao não conseguia descobrir como ele expôs sua identidade e controlou a sombra para semear discórdia antes. Além disso, nos dias após o fim, ele basicamente se exercitou com Zhou Lan em casa, e os outros evolucionários na cidade de Dongwu estavam completamente inconscientes de sua existência. Como ele foi exposto? Vendo que o círculo de busca da família Qin estava ficando cada vez menor, a potência da família Qin estava se aproximando cada vez mais da comunidade Golden Harbor. Xu Shaojian é como uma formiga em uma panela quente. Um traço de remorso surgiu de repente em meu coração. Por que ele queria provocar Qin Junho? Olhando para a potência da família Qin que estava se aproximando cada vez mais do lado de fora da janela, o corpo de Xu Shao tremeu, cerrou os dentes para incitar a sombra, se transformou em um corpo espiritual e saiu para fora. Sua sombra estava escondida no vazio e ele não foi detectado pelo homem forte da família Qin por um tempo. Mas de que adianta? Sua essência ainda está na sala. Mesmo que a sombra espiritual corra mais longe, ele morrerá depois que o corpo for morto. Xu Shao estava ansioso como uma formiga em uma panela quente, e viu que todos os lados estavam cercados por pessoas fortes da família Qin, e não havia como escapar. E essas potências da família Qin são realmente uma busca sala por sala. Embora esta comunidade não tenha sido pesquisada, é apenas uma questão de tempo. Tudo isso deixou o coração de Xu Shao extremamente sombrio. Ele imediatamente se transformou em uma sombra e voou em direção ao mundo exterior, escondendo a respiração e tocando silenciosamente em direção a uma potência da família Qin. Devo dizer que a capacidade de ocultação da sombra de Xu Shao é invencível, e a força da respiração daquela potência da família Qin é extremamente boa, mas ele não notou a respiração de Xu Shao. Quando o homem forte da família Qin relaxou sua vigilância, Xu Shao de repente fez um movimento. Sua sombra se condensou em substância, e a mão direita da sombra se transformou em uma lâmina de espada e mergulhou em direção ao coração de trás daquela potência da família Qin. A velocidade desse golpe foi extremamente rápida, e até mesmo um estrondo sônico foi esfregado contra o ar, e o vazio na frente dele foi ligeiramente distorcido. Aquela potência da família Qin ficou chocada em seu coração e, no momento seguinte, seu corpo desapareceu de repente, aparecendo a 10 metros de distância, permitindo que o golpe total de Xu Shao voasse. Aqui está ele! Aquela potência da família Qin estava com um pouco de medo no início, mas então um olhar zombeteiro apareceu em seu rosto e ele gritou alto. A sombra de Xu Shao, embora seja muito escondida e não lenta, não tem muita letalidade. A expressão de Xu Shao era extremamente feia, ele não esperava matar um golpe oculto e nem tocou na pele dessa potência da família Qin. Ele originalmente pensou em confiar em seu renascimento sem fio sombrio e resolver essas potências da família Qin uma a uma. Mas ele esqueceu uma coisa, ele não tinha forças. Essas pessoas fortes da família Qin, sob o apoio de centenas de milhares de soldados e milhões de pessoas na capital oriental, não faltam núcleos de cristal de energia, e eles podem praticar com tranquilidade.
Pode-se dizer que todo evolucionário sob a família Qin é considerado um mestre e forte na atual era apocalíptica. E o talento de Xu Shao é realmente contra o céu, mas ele basicamente não praticou hoje em dia e patrocinou brincar com mulheres. Não há diferença de força entre força e um evolucionário júnior que acaba de despertar seu talento. Aquela potência da família Qin bufou friamente, deu um passo à frente diretamente, e houve um trovão fraco se espalhando e piscando ao redor de seu corpo, e um soco explodiu em direção a Xu Shao. Com este soco, o trovão e o relâmpago azul escuro também explodiram neste soco, como um raio de dragão do trovão, cortando em direção a Xu Shaoyin. Xu Shao rugiu, e a sombra de repente se dissipou, transformando-se em uma névoa negra, emaranhada com a potência da família Qin. Os dois lutaram vários movimentos, todos indistinguíveis da vitória ou da derrota. O coração de Xu Shao estava cheio de perda e descrença, e depois que ele despertou seu talento, ele sabia que seu talento era incomparavelmente contra o céu. Portanto, minha autoconfiança está explodindo e sinto que meu potencial é invencível. Mas agora ele estava lutando com um evolucionário desconhecido sob a família Qin. E sentindo que outras potências da família Qin também começaram a cercá-lo, Xu Shao cerrou os dentes, de repente se transformou em uma luz negra, rolou a onda sonora e fugiu freneticamente para o mundo exterior. Já que você não pode matar essas potências da família Qin, leve essas potências da família Qin para longe. Mas o que deixou Xu Shao desesperado foi que essas potências da família Qin não se moveram e continuaram a procurar diretamente, querendo procurar o corpo de Xu Shao. Em desespero, a iniciativa de Xu Shao desistiu da sombra e voltou para o corpo na sala. Ele parecia difícil de ver o extremo, sombrio como água, suado, pela janela, ele viu que a potência da família Qin havia revistado sua comunidade. Perdeu todo o seu tempo com Zhou Lan. Sendo encarado por Qin Junho, o rosto de Zhou Lan ficou vermelho e o servo em seu coração pulou. Pode-se dizer que essa família Qin gostou dela? Pensando nisso, Zhou Lan de repente se sentiu um pouco tímido em seu coração, se for esse o caso, não é impossível. Antigamente, ela era um homem rico e orgulhoso, mas depois do fim do mundo, ela também aceitou seu destino. Para uma mulher como ela, que não tem talento para despertar, o melhor destino é se apegar aos fortes, pelo menos viver em paz. Zhou Lan também conhecia a identidade de Qin Junho, a família Qin da capital oriental, a família mais poderosa da Era Antiga. Juntamente com a aparência incomparavelmente bonita de Qin Junho, isso tornou Zhou Lan incapaz de gerar muita resistência em seu coração. Sua única preocupação era que ela não estivesse em uma situação, Qin Junho se cansaria de si mesma em breve? No entanto, ela também pensou que Qin Junho também deveria saber disso. Assim como Zhou Lan estava pensando irritado em seu coração, Qin Junho de repente suspirou. Não é sua culpa que você se comprometeu com Xu Shao. Ele olhou para Zhou Lan, um traço de cor brilhou em seus olhos e disse levemente, Xu Shao é extremamente talentoso, mas ele não tem prática alguma, então ele morreu em minhas mãos. Zhou Lan também pensou que Qin Junho estava preocupado se ela sentiria ressentimento por causa da morte de Xu Shao, e rapidamente balançou a cabeça e quis explicar. Então ele ouviu a voz de Qin Junho novamente e gradualmente se tornou sombrio. Sua morte, embora ele não fosse obstinado, desperdiçou tempo e não tinha o coração de um homem forte. Mas também tem um relacionamento com você. Por sua causa, ele desperdiçou muito de seu tempo de prática. Zhou Lan ficou atordoado e levantou a cabeça para olhar para Qin Junho. Qin Junho olhou para ela com indiferença, seus olhos estavam frios e sem emoção, fazendo-a estremecer. Xu Shao tem um talento tão poderoso, mas por causa de uma mulher, ele se torna um desperdício e morre sem valor. Todos vocês têm que se lembrar de suas lições passadas. O rosto de Qin Junho estava inexpressivo, seus olhos estavam sombrios e ele ordenou ao homem forte ao seu redor, mate-a, corte sua cabeça, faça um espécime e traga-o de volta para a capital oriental para avisar a todos. Nos últimos dias, a prática é o mais importante, não devemos nos entregar aos desejos carnais e esquecer nosso dever. A família Qin, você não precisa desse tipo de desperdício que não pode controlar seus desejos. Quando Zhou Lan ouviu isso, um olhar incrédulo apareceu em seu rosto. Qin Junho vai matá-la. Por quê?
Ela obviamente não fez nada. Ela é apenas uma pessoa comum e não consegue resistir a Xu Shao. Xu Shao é viciada em seu corpo todos os dias. O que ela pode fazer? Zhou Lan mostrou um olhar de pânico no rosto. Ela gritou, queria dizer alguma coisa, virou-se e quis correr. Mas ele logo foi sufocado por uma potência da família Qin. Logo, sua consciência gradualmente ficou turva e sua vitalidade passou gradualmente. Apenas um último pensamento permaneceu. Este jovem da família Qin. Que diabo? Zhou Lan morreu, e uma potência da família Qin a matou e arrancou sua cabeça. E o resto das potências da família Qin olharam para o cadáver de Zhou Lan, e um arrepio surgiu em seus corações, olhando para as costas de Qin Junho cheios de admiração. Família Qin, não há necessidade de desperdício. Esta frase, como uma marca, está profundamente gravada no coração de todos. Após a morte de uma dinastia Shu, todos não sentirão nada de especial. Afinal, a dinastia Shu é realmente muito fraca. Qualquer pessoa pode esmagar a dinastia Shu, e é natural que uma pessoa tão fraca seja morta. Zhou Lan é diferente. Se Xu Shao não é obstinado, então Zhou Lan é equivalente à própria tentação. Qin Junho matou Zhou Lan e usou a cabeça dessa mulher para chocá-los, querendo obliterar a própria tentação. Devo dizer que a morte de Zhou Lan foi muito mais chocante para eles do que a morte de Xu Shao. Muitas pessoas eram inspiradoras em seus corações e começaram a refletir secretamente. Eles são pessoas fortes sob a família Qin, com um status transcendente na capital oriental e desfrutando de recursos absolutos, como mulheres. Muitas dessas potências da família Qin têm muitas mulheres, embora não sejam tão viciadas em luxúria carnal quanto Xu Shao e se esqueçam de praticar. Mas todas as noites são indispensáveis. E agora, eles decidiram que não serão tão absurdos quanto todas as noites anteriores. Se eles degenerarem gradualmente e se tornarem um desperdício como a dinastia Shu, eles podem ser eliminados pela família Qin. Você sabe, agora eu não sei quantos evolucionários querem entrar na capital oriental para se juntar à família Qin. Por trás de sua posição, há muitas pessoas assistindo. Olhando para o olhar inspirador do homem forte sob seu comando, Qin Junho acenou com a cabeça com satisfação. Ele matou Zhou Lan para alertar os fortes sob seu comando. Além disso, é também porque Zhou Lan é uma mulher da dinastia Shu. Embora Zhou Lan tenha sido forçado a se comprometer com a dinastia Shu, quem poderia dizer a mente da mulher? Afinal, ela esteve com Xu Shaoxi. Como ela pode não ter um pouco de carinho? Claro, Qin Junho também pode colocar Zhou Lan sob seu comando primeiro e, em seguida, testar lentamente Zhou Lan no futuro para descobrir o verdadeiro coração de Zhou Lan. Mas não é necessário. No final, Zhou Lan é apenas uma pessoa comum sem nenhum valor de uso. Mesmo que seja inocente. Todos os Qin Junho escolheram matar Zhou Lan direta e rudemente, apagando completamente todos os perigos ocultos. Cortar grama e remover raízes, este é o instinto de toda a família Qin enraizada profundamente na linhagem. Olhando para os dois cadáveres no chão, o rosto de Qin Junho estava inexpressivo. Agora que tudo na dinastia Shu foi compreendido, é hora de lidar com o rei cadáver que está prestes a evoluir. Qin Junho está esperando há muito tempo quando chega ao nível 3. Cidade de Donghua, no fundo da cidade. Já foi a área comercial mais próspera da cidade de Donghua. Quando o fim chegou, foi justamente por esse motivo que também se tornou o lugar mais densamente povoado de zumbis na cidade de Donghua. As ruas estão cheias de zumbis, densamente lotadas, e apenas um olhar é suficiente para fazer o couro cabeludo das pessoas formigar. Olhando para ele, temo que existam quase 100,000 zumbis neste lugar. Esse é um número horrível. Embora para os evolucionistas, zumbis comuns sejam a cor da experiência de escovação. Mas os evolucionistas comuns podem resolver centenas de zumbis comuns no máximo de uma vez, e então a energia espiritual no corpo é quase consumida. O que é estranho é que nas profundezas da cidade de Donghua, uma selva apareceu de repente, e essa selva apareceu de repente após o final do dia e a grande mudança na superfície. E os quase 100,000 zumbis não se atreveram a se aproximar da selva. Um vácuo estranho se formou diretamente. E na selva,
uma aura aterrorizante está se formando gradualmente, sem causar nenhum gatilho, e até mesmo o céu nesta área está nublado, fazendo as pessoas estremecerem. Lá, é o território do Rei Cadáver. Os zumbis também estão em constante evolução. Um evolucionário murmurou, olhando para a horda distante de zumbis. Depois que chega o fim, com a existência do obelisco negro, a humanidade desperta seu talento e os evolutivos aparecem. Mas isso não muda a posição fraca dos seres humanos diante dos zumbis. Além da razão pela qual o número de evolucionários é muito raro, é também porque os zumbis estão em constante evolução. Por exemplo, agora, nesses grupos de zumbis, vários líderes zumbis também nasceram. Eles são obviamente maiores do que outros corpos de zumbis, e sua força é mais aterrorizante. Kim Jun liderou os evolucionários sob seu comando, assim como as potências da cidade de Donggua desceram para o lado do centro da cidade, observando essa cena de longe. Os olhos de Kim Jun se estreitaram ligeiramente, e ele podia sentir que a respiração nas profundezas da selva era aterrorizante e perigosa. Mesmo ele não pôde deixar de sentir algumas palpitações cardíacas. Afinal, o Rei Cadáver deve ser uma das criaturas mais perigosas que apareceram no início da Era Apocalíptica. No entanto, olhando para o denso exército de zumbis, se você quiser entrar na selva, primeiro deve resolver esses zumbis. Caso contrário, esses quase 100 000 zumbis também são uma existência extremamente problemática. Apenas moer pode moer esses evolucionários até a morte. Mesmo que o exército da família Kim pudesse recuar com todo o seu corpo, ele inevitavelmente estaria exausto e não seria mais capaz de caçar aquele Rei Cadáver. Kim Jun olhou com atenção e viu que várias entradas e saídas de ruas no centro da cidade estavam bloqueadas por pessoas com barricadas. Embora não torne os zumbis completamente incapazes de sair, também bloqueia a maioria dos zumbis. Essas barricadas foram montadas pelo próprio urso de sangue antes. O urso de sangue até se transformou para atrair a atenção dos zumbis, e seus subordinados aproveitaram para organizar várias barricadas. Então o urso de sangue matou um caminho de sangue e escapou, e os evolucionários sob o urso de sangue também morreram vários. Blind Bear é um homem ambicioso que quer reconstruir a cidade de Donggua e libertar a cidade de Donggua em seu próprio território. Portanto, além de ser muito cruel com as pessoas comuns no abrigo, ele também fez muitas coisas práticas. Por exemplo, ele bloqueou o centro da cidade e esvaziou os zumbis nas áreas periféricas, um por um. Até mesmo alguns abrigos foram construídos em áreas remotas da cidade. Kim Jun de repente chamou um evolucionário da cidade de Donggua e perguntou levemente, onde há abrigos na cidade de Donggua agora? O homem abaixou a cabeça e disse, na área de Yinshin, no sul, existem vários abrigos. Havia poucos evolucionistas nesses abrigos, e o urso de sangue não se importava com o distrito superior para anexá-los por enquanto. Kim Jun estava inexpressivo, acenou com a cabeça e ordenou levemente. Vá e destrua as barricadas no sul e leve esses zumbis para esses abrigos. Quando ele disse isso, o rosto de Kim Jun estava inexpressivo e seus olhos estavam calmos, como se ele estivesse apenas dizendo o que comer esta noite. Mas essa frase fez com que todos os evolucionistas da cidade de Donggua mudassem de cor. Tantos zumbis foram levados para esses abrigos, e as pessoas nesses abrigos ainda teriam que viver? Com certeza vai se tornar comida na boca desses zumbis. E o que é ainda mais aterrorizante é que esses zumbis trancados no centro da cidade saem de problemas, e a cidade de Donggua se tornará um lugar cheio de zumbis, e seus esforços anteriores foram em vão. E a recuperação e libertação da cidade de Donggua também está destinada a se tornar um luxo distante. Esses evolucionários da cidade de Donggua não têm mais uma base. Comparado com a raiva do evolucionário da cidade de Donggua, a expressão de Kim Jun era calma. Ele não tem queixas com esses abrigos. Nem é o tipo de demônio que gosta de ver o santuário sendo engolido e destruído por cadáveres. Só porque esta é a maneira mais fácil de evitar os cadáveres, com os sobreviventes desses abrigos como isca, os zumbis não aparecerão no centro da cidade por um curto período de tempo. Isso também liberou tempo para eles caçarem o Rei Cadáver. Isso é tudo. Se não houver conflito de interesses, Kim Jun é realmente muito fácil de se conviver. Educado, acessível e uma pessoa de aparência gentil.
Mas uma vez que haja um conflito de interesses, Kim Jong mostrará extrema crueldade. Aos seus olhos, a vida humana é realmente apenas um número. Números insignificantes. As potências da cidade de Donggua se entreolharam, mas sob a coerção das potências da família Kim, elas também tiveram que ceder. Afinal, embora os sobreviventes desses abrigos sejam inocentes, eles não podem suportar. Mas eles não serão duros com a família Kim da capital oriental por causa desses sobreviventes. No final, sua própria vida é mais importante. Várias potências da cidade de Donggua cerraram os dentes e tocaram silenciosamente as barricadas da rua, que foram todas montadas pelo urso de sangue antes. De repente, eles sentiram um pouco de diferenciação, engraçado e absurdo, em seus corações. Ursos de sangue, que eles acreditavam ser sangrentos e brutais, impediram a eclosão de cadáveres no centro da cidade. E Kim Jong, que matou o urso de sangue e apareceu como um libertador, queria libertar esses zumbis e deixar os últimos sobreviventes da cidade de Donggua serem enterrados. Várias potências da cidade de Donggua destruíram as barricadas, e sem as restrições das barricadas, o grupo de zumbis no centro da cidade de repente correu pela rua como uma maré. Olhando de longe, parece ser uma inundação, essa cena é realmente palpitante. O rugido dos zumbis continuou a soar, ecoando entre os prédios altos, sobrepostos e aterrorizantes. Esta cidade se tornou completamente uma cidade zumbi. Os olhos de Kim Jong estavam baixos e inexpressivos. Ele sabia que depois que esse grupo de zumbis escapasse, todos os sobreviventes da cidade de Donggua seriam reduzidos às rações dos zumbis. Toda a cidade das Flores do Leste não terá mais um abrigo e se tornará completamente uma cidade da morte. Mas tudo isso não poderia fazer ondas em seu coração. Aos seus olhos, a cidade de Donggua não vale nada. Embora a cidade de Donggua esteja perto de Dongdu, é uma pequena cidade de terceiro nível. Basicamente, não há base industrial, principalmente na indústria de serviços e turismo, mesmo que a família Kim envie um exército para eliminar o grupo de luto, o que eles conseguem é apenas esvaziar a cidade. Juntamente com o fato de que a principal energia da família Kim na capital oriental agora foi colocada em várias forças importantes que surgiram na região sudeste. Esta cidade de Donggua tornou-se uma cidade morta, o que também é benéfico para a família Kim da capital oriental, pelo menos em um curto período de tempo. Não haverá forças climáticas na direção de Dongdu. Depois de um tempo, o grupo de zumbis no centro da cidade finalmente desapareceu. Vá! Com a ordem de Kim Jong, as potências da família Kim e as potências restantes da cidade de Donggua se dirigiram para o centro da cidade. Depois que a barricada desapareceu, basicamente não havia muitos zumbis no centro da cidade, e aqueles enormes grupos de zumbis foram levados embora, perseguindo a respiração dos vivos. Apenas alguns zumbis espalhados foram eliminados diretamente. Agora, sob Kim Jong, além dessas pessoas na cidade de Donggua, já existem centenas de evolucionários. Logo, todos chegaram à selva que apareceu do nada ali. Esta selva tem vários quilômetros de circunferência e apareceu de repente após o fim dos tempos, com trepadeiras subindo por todos os prédios altos, grama a seus pés e muitas árvores de formas estranhas. Como parece estranho. E quando as pessoas entram na selva, uma sensação inexplicável de depressão surge em seus corações. Como se aqui não pertencesse aos humanos. E aqueles que intervierem precipitadamente serão definitivamente punidos. As potências da cidade de Donggua pareciam solenes, porque sabiam que estavam prestes a iniciar uma batalha sangrenta, e as potências da família Kim atrás delas estavam todas olhando. Se você quiser sobreviver, você só pode ser bucha de canhão para a família Kim na capital oriental. No entanto, aquele jovem da família Kim também estava insinuando que, se eles pudessem caçar o rei cadáver, eles teriam a chance de entrar na família Kim da capital oriental. Essa condição os fez se mover. Eles também já foram os chefes do abrigo, e sentiram que tal vida não era ruim, com talentos sobrenaturais, e eles poderiam comer e beber no apocalipse. Mas depois de ver as pessoas fortes sob a família Kim, eles sabiam qual é a vida real de uma pessoa. Mesmo que sejam evolucionistas, eles têm que confiar em grandes forças para serem capazes de se misturar no apocalipse. Caso contrário, assim como eles,
O que dizer dos evolucionários? Diante das grandes forças, eles ainda têm que se curvar, apenas prometer. Se você puder entrar na família Qin da capital oriental, mesmo que ande nesta montanha Dão e no mar de fogo, valerá a pena. Todos caminharam em direção às profundezas da selva e, a cada passo, podiam sentir a aura perigosa mais forte. Finalmente, na parte mais profunda da selva, uma enorme árvore antiga se ergueu para o céu. O dossel é exuberante e sombreado, cobrindo o céu e as sombras. Ninguém sabe como essa árvore antiga apareceu. Essa árvore antiga é provavelmente maior e mais antiga do que todas as árvores antigas suprimidas na Terra antes. E nas raízes da árvore antiga, um zumbi está ajoelhado no chão. A pele nas costas do rei cadáver foi dividida ao meio, e um vaso sanguíneo saiu da carne e do sangue, e foi inserido no tronco da árvore antiga. Essa cena é tão estranha que faz todo mundo estremecer. Este rei cadáver está absorvendo os nutrientes das árvores antigas? E sentindo que a respiração do rei cadáver se tornava cada vez mais aterrorizante, as potências da cidade de Dongua se entreolharam, seus corpos explodiram e correram em direção ao rei cadáver. Este rei cadáver está evoluindo e é um bom momento para caçá-lo. Uma vez que o rei cadáver tem evoluído completamente, ele pode não ser o oponente do rei cadáver. O corpo deste rei cadáver era extremamente grande, com 3 ou 4 metros de altura. Todo o seu corpo está cheio de pústulas, seu rosto está inchado e seu rosto é abominável. Talvez fosse apenas uma pessoa comum quando ele estava vivo, mas agora, ele se tornou esse monstro, o rei dos zumbis. Como se sentisse a aparência de uma pessoa viva, o rei cadáver levantou lentamente a cabeça, os olhos nublados, como se fosse cimento. Sentindo o ataque da potência da cidade de Dongua, o rei cadáver rugiu, sua voz era afiada e ensurdecedora, e seu corpo de repente explodiu, e a velocidade era extremamente rápida. Ele apareceu na frente de um evolucionário quase instantaneamente, e as garras afiadas de ambas as mãos agarraram diretamente sua cabeça. No momento seguinte, a cabeça desse evolucionário foi diretamente beliscada pelo zumbi e se tornou um cadáver sem cabeça. O forte cheiro de sangue de repente emanou e era nojento. O resto das potências da cidade de Dongua mostravam olhares extremamente feios em seus rostos, e seus olhos eram solenes. Este é o rei cadáver. Zumbis comuns não são uma coisa com ele. Mas como a caçada já começou, é claro que eles não podem recuar, ainda há a potência da família Qin por trás deles. As potências restantes da cidade de Dongua continuaram a atacar o rei cadáver. Um rugido evolucionário, sua velocidade tornou-se extremamente rápida, seu corpo arrastou uma imagem residual na espécie do vazio e seu braço direito se transformou em um tentáculo negro, rolando constantemente em direção ao rei cadáver. O rei cadáver continuou rugindo e, embora seus olhos estivessem nublados, eles revelaram um perigo e crueldade completamente diferentes dos zumbis comuns. Obviamente, em comparação com os zumbis que apenas instintivamente permanecem. Este rei cadáver já tem sabedoria inicial, pelo menos em termos de combate. O rei cadáver abriu a boca e de repente vomitou um líquido viscoso verde em direção ao evolucionário. Embora a evolução fosse extremamente rápida, ele não esperava que o rei cadáver realmente fizesse tal movimento. Ele não conseguia se esquivar e foi pulverizado diretamente na cabeça por esse lodo verde. Ah! O grito soou. E o rosto do evolucionário foi diretamente corroído pelo lodo verde, e sua cabeça foi corroída em apenas alguns segundos. Em apenas uma dúzia de segundos, 2 evolucionários morreram nas mãos do rei cadáver. Tenha cuidado! As potências restantes da cidade Dongua ficaram subitamente aterrorizadas, e a força desse rei cadáver era muito mais aterrorizante do que eles pensavam. Os evolucionários não se atreveram a avançar sem cérebro e começaram a lutar com o rei cadáver. Alguns evolucionários dotados de elementais constantemente instavam a energia psionica elemental a atacar o rei cadáver à distância. E algumas pessoas fortes com talento para armas de fogo também começaram a atirar constantemente. Estrondo! Explosões soaram continuamente e a selva se encheu de rugidos e gritos de luta. Os evolucionários estão constantemente caindo e, na frente do rei cadáver, eles nem têm espaço para resistir. Por causa desses evolucionários da cidade de Dongua, sua força é geralmente fraca.
Afinal, seu cultivo dependia completamente de si mesmos para caçar zumbis comuns. Além disso, sob o domínio do urso de sangue, a maioria dos núcleos de cristal de energia que eles obtiveram devem ser entregues, e não há muito que eles possam desfrutar. Mais importante, ao contrário de Kim Junho, eles tinham uma enorme equipe de pesquisa científica para planejar o método de cultivo. Sua prática é inteiramente por conta própria. E o fim só está chegando há mais de um mês, o que você pode descobrir sozinho. As potências da cidade de Donggua caíram uma a uma e morreram nas mãos do rei cadáver, e os ossos no chão jaziam no chão, com o sangue confuso. O homem forte da família Kim, por outro lado, olhava para essa cena de longe, como se estivesse assistindo a sangrenta batalha no Coliseu. No entanto, sob o ataque do homem forte da cidade de Donggua, o corpo do rei cadáver também estava cheio de ferimentos, queimado de preto e seus movimentos pareciam ser mais lentos. Vocês ainda não estão ligados. Algumas potências da cidade de Donggua gritaram que sua persistência havia atingido o limite. Em apenas 10 minutos de luta, a maioria deles foi morta e ferida. Este rei cadáver é simplesmente um assassino evolutivo. Ninguém fez o movimento, e todas as potências da família Kim olharam para Kim Junho. Agora que Kim Junho tem um prestígio muito alto em seus corações, Kim Junho está em silêncio e, naturalmente, eles não agirão precipitadamente. Kim Junho parecia calmo, olhando para esta tragédia com um rosto inexpressivo, indiferente ao pedido de ajuda da usina de força da cidade de Donggua. Ele podia sentir que esse rei cadáver estava evoluindo. Somente quando a evolução estiver completa, ele poderá ser considerado um verdadeiro rei cadáver. Se você caçar este rei cadáver agora, temo que a pureza do núcleo de cristal de energia obtido seja um pouco pior. Kim Junho olhou para o oleoduto de carne e sangue atrás do rei cadáver que estava conectado à árvore antiga, e o rei cadáver estava absorvendo os nutrientes da árvore antiga, e ele estava a apenas um passo da evolução completa. Se continuar assim, o rei cadáver evoluirá com sucesso. E através dessas potências da cidade de Donggua, também pode fazer o rei cadáver, mesmo que a evolução seja concluída, ele será ferido por todo o corpo e cairá em um estado fraco. Quanto a quantas pessoas serão deixadas pela usina de energia da cidade de Donggua até lá, não é algo com que Kim Junho se preocupe. Ou melhor, desde o início, Kim Junho não pretendia deixar essas potências da cidade de Donggua viverem. Essas potências da cidade de Donggua, eles pensam que são evolucionários. Ele acha que tem muito peso e é digno da atenção de Kim Junho. Mas, na verdade, esses evolucionários do caminho selvagem são fracos em força e não são altamente talentosos. No coração de Kim Junho, ele é na verdade uma formiga que é semelhante às pessoas comuns e pode ser sacrificada à vontade. E vendo a aparência indiferente do homem forte da família Kim, o homem forte da cidade de Donggua finalmente reagiu. Originalmente, eles eram todos apenas filhos abandonados. O plano de Kim Junho. Não importa o quanto eles caçassem o rei cadáver, era impossível para eles entrarem na família Kim da capital oriental, e eles só podiam morrer na boca do rei cadáver. Neste momento, todas as potências da cidade de Donggua estavam extremamente tristes e indignadas em seus corações, e mal podiam esperar para virar suas armas e lutar com a família Kim. Mas é uma pena que na frente do rei cadáver, eles nem tenham chance de escapar. Uma vez que eles vazam as costas para o rei cadáver, o que os espera é a morte. Eles só podem continuar a lutar desesperadamente com o rei cadáver. Obviamente sabia que ele era um pária e sabia que Kim Junho os estava usando. Mas essas potências da cidade de Donggua ainda tinham que continuar a lutar com o rei cadáver como Kim Junho imaginou. Porque enquanto eles se virarem e escaparem, eles serão caçados pelo rei cadáver em um instante. As potências restantes da cidade de Donggua estavam cheias de desespero e raiva em seus corações, mas não tinham escolha a não ser continuar a matar contra o rei cadáver. Eles secretamente juraram em seus corações que essa vingança seria retribuída. Na selva, as explosões e gritos desapareceram gradualmente, e havia cada vez menos pessoas fortes na cidade de Donggua. Havia mais de 30 quando eles chegaram, mas agora restam menos de 7. Quase 30 evolucionistas morreram. Desta vez, a caça ao rei cadáver foi muito trágica. O corpo do rei cadáver também estava todo ferido,
e havia até vários buracos de bala do tamanho de um punho em seu abdômen. Afinal, estava sitiado por dezenas de evolucionários, e mesmo que o Rei Cadáver fosse forte, ele estava em fraqueza no momento. Sua aura está ficando cada vez mais fraca, mas parece cada vez mais aterrorizante. O Rei Cadáver gradualmente se tornou violento e impaciente, sua velocidade tornou-se mais rápida, sua força tornou-se mais incrível e seu corpo esfregou diretamente o ar dos estrondos soníquos. Oi você! O Rei Cadáver gritou e imediatamente correu em direção às potências restantes da cidade Dongua. Ele abriu sua bacia de sangue e cuspiu uma névoa semelhante a vapor, envolvendo diretamente um raio de várias centenas de metros, e a névoa era pesada. E toda vez que o corpo do Rei Cadáver aparecia da névoa, um homem forte da cidade de Dongua caía. Os gritos continuaram a soar e, em apenas alguns momentos, apenas o último evolver da cidade de Dongua permaneceu. Esta última potência da cidade de Dongua não era muito velha, apenas cerca de 20 anos, e neste momento ele tinha um olhar grosso de medo em seu rosto, e a oportunidade aterrorizante do Rei Cadáver quebrou seu espírito. Nesse momento, Qin Junho se moveu de repente. No momento seguinte, o vazio acima da cabeça do Rei Cadáver de repente desmoronou, e a força invisível apertou diretamente a cabeça do Rei Cadáver no peito. No entanto, o Rei Cadáver rugiu, puxou a cabeça com a mão e se virou para olhar para Qin Junho. Mesmo a potência da cidade de Dongua, que estava por perto, não se importava. Embora ainda não tivesse muita sabedoria, seu instinto lhe dizia que Qin Junho era perigoso. Com um olhar interessado no rosto, Qin Junho olhou cuidadosamente para este Rei Cadáver, e ele podia sentir que este Rei Cadáver havia completado sua evolução. Pode-se dizer que seu plano também foi plenamente alcançado. Mas Qin Junho encontrou algo mais interessante. Ele olhou para o cachimbo de carne e sangue atrás do Rei Cadáver conectado à árvore antiga. À primeira vista, parecia que esse Rei Cadáver estava absorvendo os nutrientes das árvores antigas. Mas Qin Junho descobriu que a carne e o sangue nos ossos desta usina morta da cidade de Dongua estavam sendo absorvidos pelas raízes da árvore antiga. Mais uma vez, através do oleoduto de carne e sangue, foi transportado para o corpo do Rei Cadáver. É esse Rei Cadáver que absorve os nutrientes das árvores antigas para evoluir. Ou esta árvore antiga está fazendo um Rei Cadáver? Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente, como se ele estivesse pensando em algo, e o Rei Cadáver continuou sussurrando, como se sentisse extremamente desconfortável. Mas ele não se atreveu a fazer um movimento contra Qin Junho. De repente, os olhos de Qin Junho congelaram e, atrás de seu corpo, um portal de runas douradas apareceu de repente e inúmeras runas douradas estavam correndo. Ele estendeu a mão para apertá-la, e uma mão do espírito Yuan apareceu de repente do nada acima das costas do Rei Cadáver e a deu um tapa feroz na cabeça do Rei Cadáver. O rosto do Rei Cadáver mostrou um olhar feroz, e as unhas de suas mãos de repente cresceram, transformando-se em lâminas afiadas e cortando em direção às mãos do espírito Yuan. A lâmina do prego preto era extremamente afiada e até cortou diretamente o vazio em uma rachadura. Clique! No momento seguinte, o Rei Cadáver gemeu de dor, e as unhas e lâminas de suas mãos foram realmente quebradas em uníssono. Mas quanto mais dor o Rei Cadáver sentia, mais feroz e furioso ele ficava, correndo freneticamente em direção a Qin Junho. Lodo altamente tóxico, névoa sombria, o Rei Cadáver atacava constantemente Qin Junho, mas tudo foi em vão. Na frente dessas potências da cidade de Dongua, era como um Rei Cadáver que matava deuses, e na frente de Qin Junho, ele era como uma criança frágil e não havia ameaça. Os homens fortes da família Qin ficaram chocados em seus corações e realmente sentiram a percepção entre eles e Qin Junho. Quando Qin Junho esmagou o urso de sangue antes, eles já haviam sentido. E agora, essa sensação de disparidade é ainda mais óbvia. Choque da força de Qin Junho. É mais raiva e ressentimento. Já que vocês são todos tão fortes, por que querem que nos mandemos para a morte? Não é ruim que você tenha caçado esse Rei Cadáver sozinho. O coração de Zhu Shong estava cheio de ressentimento. Por causa dessa briga agora, seu primo também morreu no local. Em apenas alguns momentos, o Rei Cadáver foi espancado até a morte por Qin Junho e esmagado em todas as direções.
Qin Junho olhou para a queda incomparavelmente fraca do rei cadáver no chão, e era muito difícil até mesmo se levantar. Ele calmamente deu um passo à frente e pisou diretamente na cabeça do rei cadáver, e atrás dele, uma potência da família Qin deu um passo à frente. Imediatamente desencarnou o rei cadáver e tirou um núcleo de cristal de energia dele. Este núcleo de cristal de energia é cristalino, só de olhar para ele, você pode sentir que ele contém um poder majestoso e puro. Um sorriso apareceu no rosto de Qin Junho. O núcleo de cristal do rei cadáver está finalmente em mãos. Com este núcleo de cristal do rei cadáver, ele foi capaz de romper diretamente para um evolucionário de nível 3. Mas Qin Junho não tinha muita emoção em seu coração, porque havia descoberto algo mais misterioso. Ele se virou e olhou para a árvore incomparavelmente enorme e antiga à sua frente. Esta árvore antiga ergue-se silenciosamente no chão, parecendo majestosa e magnífica, passando pelas vicissitudes do tempo. Mas nos ouvidos de Qin Junho, parecia que os sussurros dos deuses antigos soavam. Venha, criança, você será meu crente mais devoto. E eu também lhe darei poder infinito. Venha aqui, bom menino, venha rápido. O sussurro do deus antigo soou claramente no coração de Qin Junho, e ele olhou para a imponente árvore antiga à sua frente, seus olhos estavam fracos. Esta árvore antiga parece ter ganhado vida. O tronco da árvore antiga está cheio de padrões, e os vestígios do tempo são registrados pelos padrões, dando às pessoas uma sensação de vicissitudes incomparavelmente antigas. Bom menino, venha aqui. A voz nebulosa parece vir de fora do céu, e há uma magia demagógica que faz as pessoas quererem se render, querer se curvar e oferecer sua fé. Os olhos de Qin Junho eram profundos e caóticos, como se ele estivesse enfeitiçado por essa voz. Ele caminhou na frente dele passo a passo, sob as raízes da árvore antiga. Parado aqui, Qin Junho sentiu uma sensação misteriosa, como se a antiga árvore à sua frente não fosse uma árvore, mas um alto Deus celestial. A majestade é incomparável, vida adormecida. No momento seguinte, uma luz turquesa de repente floresceu do tronco da árvore antiga, envolvendo completamente toda a selva. Qin Junho apenas sentiu que o vazio mudou e de repente apareceu em outro tempo e espaço. Ele estava em um campo, cercado pelo vazio à distância, templos flutuantes um após o outro, brilhando com luz divina turquesa. As nuvens acima de suas cabeças são espessas e sombrias, como se o céu estivesse prestes a cair, deixando o coração das pessoas extremamente deprimido, quase sem fôlego. Na frente de Qin Junho, uma árvore antiga e imponente se transformou lentamente e um enorme galho caiu, transformando-se em uma escada que levava diretamente ao dossel. Qin Junho não hesitou, levantou as pernas para subir as escadas e subiu degrau por degrau. A cada passo que dava, as flores ao seu redor começavam a desabrochar, como uma escada de flores, subindo ao reino da bem-aventurança. Não sei quanto tempo demorou, Qin Junho finalmente alcançou o topo do dossel. Na frente dele, um olho enorme se abriu lentamente e estava olhando para Qin Junho. Bom menino, você finalmente está aqui. A árvore antiga começou a tremer e, depois de seus olhos, algo parecido com um humanoide se levantou. Parece ser uma coleção de plantas, com um corpo de madeira morta, mãos de flores e pernas e pés de trepadeiras. Mas ele tem um rosto bonito. Este rosto não pode dizer se é homem ou mulher, velho ou jovem. Uma flor desabrochou na órbita do olho esquerdo, e o olho verde do olho direito estava olhando para Qin Junho. Este olho olhou para os olhos de Qin Junho, muito gentis e mimados. Parece estar olhando para sua criação mais perfeita, olhando para seu herdeiro mais orgulhoso. Quem é você? Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente, e ele também olhou para a existência desta grande costa à sua frente. Eu sou a semente todo-poderosa, Elo. Ele também é o Deus de suas bocas. Um sorriso apareceu no rosto de Ero, e ele explicou a pergunta de Qin Junho com um sorriso. Deus. O rosto de Qin Junho não mostrou um olhar de admiração, mas franziu a testa. Mas ele não está surpreso que este mundo não seja mais o mundo da ciência como antes. Depois que o fim chega, os seres humanos despertam seus talentos, que já possuem algum poder divino.
E aqueles obeliscos negros que romperam o solo, que registraram inúmeros conhecimentos científicos e tecnológicos de ponta, bem como algumas palavras que os humanos não conseguem entender agora, não podem ser explicados cientificamente. Este é um mundo pós-apocalíptico e também é um mundo extraordinário. O sorriso no rosto de Ero era como sempre. Ele olhou para Kim Jun pacientemente e falou: sim, a vontade dos deuses envolveu este planeta. E eu sou um deles. Não duvide da existência de Deus, nem questione o poder de Deus. Somos seres além do reino de sua imaginação humana, grandes coisas acima das leis do universo. Ele olhou para Kim Jun, seus olhos eram gentis e ele disse baixinho: bom menino, seu talento é tão poderoso, você nasceu para ser meu crente mais devoto. É o destino e compartilharei minha glória com você. Os olhos de Kim Jun estavam fracos e de repente ele mostrou um sorriso, e o meu retorno? O sorriso no rosto de Elo era ainda mais brilhante, e ele quase mal podia esperar para esticar um cachimbo de videira. Bom menino, venha e aceite meu presente, eu lhe darei força sem fim. Kim Jun olhou para o cachimbo de videira à sua frente, seus olhos se estreitaram ligeiramente e de repente ele perguntou: sua vontade ainda é incapaz de influenciar este mundo? O sorriso de Elo permaneceu inalterado, e ele disse vagarosamente: ainda estou dormindo e preciso de sua ajuda, meu crente mais devoto. Como você pode me ajudar? O único olho de Alona brilhou. Neste mundo, 24 obeliscos negros apareceram, e eles são criações do Deus Supremo. Bom menino, preciso que você colete para mim todos os códigos do oráculo escritos no obelisco negro. Oracle Codex? A expressão de Kim Jun se moveu ligeiramente, e ele imediatamente se lembrou das palavras no obelisco negro na capital oriental, que ainda eram incompreensíveis para os humanos. Mesmo os linguistas mais experientes não conseguem ver o mistério dessas palavras, não há vestígios delas e parecem ser apenas alguns símbolos irregulares. Mas essas palavras têm poder suficiente para deixar as pessoas loucas. Nesses institutos de pesquisa da capital oriental, muitos pesquisadores caíram na loucura por causa disso. Portanto, esses textos também foram encobertos e nenhum estudo adicional foi permitido. Parece que essas palavras são o código do oráculo, e os mortais ainda não podem espiar a verdade nelas. Humanos comuns cairão na loucura ao testemunhar um canto da verdade do universo. Ero sorriu e disse: depois de reunir todos os códigos do oráculo, posso me tornar o novo Deus Supremo. E você, como meu servo mais fiel e íntimo, governará o mundo para mim. Torne-se o mestre deste mundo. Elo explicou muitas perguntas para Kim Jun, e o sorriso em seu rosto ainda era o mesmo. Ok, você tem mais perguntas? E uma última pergunta. Um sorriso orgulhoso gradualmente surgiu no rosto de Kim Jun, e ele olhou para Elo com condescendência. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo e calafrio. O que eu vou fazer com você? Os chamados deuses? O sorriso no rosto de Ero desapareceu lentamente, e seu rosto estava cheio de raiva por ter sido ofendido por mortais. Seus únicos olhos restantes olharam para Kim Jun e gritaram: mortal, você sabe com quem está falando? Eu sou um deus. Semente todo-poderosa. Peça desculpas a mim, caso contrário, vou puni-lo severamente, e vou torturar sua alma e fazer você chorar de dor. Kim Jun sorriu levemente e olhou calmamente para o deus zangado à sua frente. Se não me engano, você não deveria ter muito poder, certo? Os olhos de Kim Jun congelaram e, no momento seguinte, a cabeça de Elo foi repentinamente apertada por uma força inexplicável, e todo o seu rosto foi diretamente rachado, e sua carne e sangue ficaram borrados. Você se atreve a atacar os deuses! Elo rugiu com raiva e seu rosto ficou distorcido, cheio de feiura e ressentimento. Seu corpo floresceu com inúmeras vinhas, e ele freneticamente varreu em direção a Kim Jun. Mortal, você vai pagar por isso! Mas essas vinhas, batendo ao redor do corpo de Kim Jun, eram como bater em uma parede de vidro, e elas não podiam mais avançar, e não podiam se aproximar dos arredores de Kim Jun. O controle de energia espiritual, o talento inato de nível S desperto de Kim Jun, pode controlar diretamente a verdadeira habilidade espiritual mais primordial. 100 metros ao redor de Kim Jun é equivalente ao domínio de Kim Jun.
Depois do corpo de Qin Junho, um portal de runas douradas surgiu e inúmeras runas douradas estavam correndo. Essas runas douradas formavam uma espada espiritual dourada com um cabo extremamente afiado, como um domínio de espada de formação de espada, em direção a Elo. E aquelas vinhas de Ero foram cortadas uma após a outra, tornando esse deus miserável. Este deus foi realmente firmemente suprimido por Qin Junho. Qin Junho zombou: você pode ser um verdadeiro deus, mas sua força atual é muito fraca. Se você fosse realmente onipotente, teria empurrado este mundo para o outro lado do mundo para coletar aqueles 24 obeliscos negros. Como poderia estar escondido nesta cidade de Dongua? Vai e cria o Rei Cadáver, quer fazer do Rei Cadáver seu fantoche. Elo ficou furioso, chocado e furioso. Como poderia não imaginar que havia mortais que ousavam fazer algo com ele? Como uma divindade, ele naturalmente pensa assim, desde que revele sua identidade. Os mortais tornar-se-ão seus seguidores com fervoroso temor, como seus dependentes, oferecendo suas almas por ele em troca de força. Mortais, como eles ousam ser desrespeitosos com os deuses? Aos olhos de Qin Junho, nunca houve qualquer admiração por Ero. Nos tempos apocalípticos, ele está destinado a se tornar o mestre deste mundo. Ninguém pode estar acima de sua cabeça. Mesmo esses chamados deuses não podem. E essa semente todo-poderosa, talvez ele originalmente tivesse inúmeros poderes, mas agora ele é extremamente fraco. Na opinião de Qin Junho, a força atual de Ero é uma evolução de nível 3. É um pouco mais poderoso do que aquele Rei Cadáver, mas também é muito limitado. Tal força também é digna dele para acreditar em lealdade? Sob a força total de Qin Junho, Elo foi firmemente suprimido, seu corpo foi constantemente cortado por Qin Junho, embora ele pudesse continuar a renascer, mas o renascimento repetidamente esgotou seus poucos poderes divinos originais. Pare, mortal, eu te perdoo. Elo começou a entrar em pânico, ele tinha acabado de acordar e não tinha muito poder. Nesse caso, temo que ele se torne o primeiro deus a morrer nas mãos dos mortais. Mas Qin Junho apenas zombou e continuou atacando, e ele estava sob todas as suas forças, como se fosse um deus do julgamento. Energia espiritual controlada, distorcendo todo o vazio ao redor de Elo, constantemente desmoronando em direção ao centro. E Elo ficou cada vez mais assustado. Mortal, pare. Pare. Vou compartilhar a glória com você, vou te dar força de graça e não precisarei de nada em troca. Eu posso assinar um contrato com você, mortal, contrato de alma, e serei seu parceiro e abençoarei seu povo. Pare, eu me rendo, estou disposto a me render a você, estou disposto a sacrificar minha alma. A aura de Elo está ficando cada vez mais fraca, e seus resultados estão ficando cada vez mais baixos. No final, ele estava até disposto a se submeter a Qin Junho e se tornar escravo de Qin Junho. Finalmente, quando Elo estava morrendo, Qin Junho parou sua mão, caminhou na frente de Elo e olhou para esse deus com condescendência. Diga-me, Senhor Todo-Poderoso, todos os deuses são tão fracos quanto você. O corpo de Elon estava coberto de cicatrizes, fluindo com sangue divino turquesa, e sob o sangue divino, inúmeras flores surgiram descontroladamente. Ao redor de Elo, parece um caixão de flores. Desta vez, Elo não tinha mais a altura elevada que tinha antes, e seu rosto estava cheio de apreensão e ele abaixou a cabeça. Viemos a este mundo e consumimos muita energia. Aqueles como eu que despertam com antecedência não são poderosos, mas apenas têm a capacidade de influenciar a vontade. E esses deuses poderosos ainda estão longe de dormir e não vão acordar por enquanto. Qin Junho acenou com a cabeça, um sorriso zombeteiro surgindo em seu rosto. Ou seja, os deuses são apenas criaturas sobrenaturais com mais poder. Elo parecia humilhado e gritou, claro que não só isso, nós espiamos a verdade do universo, acima das leis do universo. Acima das leis do universo. Qin Junho tinha um sorriso estranho no rosto, então eu gostaria de ver os deuses que estão acima das leis do universo. Será que vai morrer também? Dizendo isso, ele pisou em Elo e pisou diretamente na cabeça desse deus. O corpo de Ero também se transformou em inúmeras luzes verdes e desapareceu no vazio, deixando apenas uma semente turquesa.
Kim Junho pegou a semente e uma onda de memórias inundou sua mente. A semente todo-poderosa. Elo caiu, sua vontade voltou à origem do universo, e apenas a essência permaneceu. É esta semente todo-poderosa. Se a semente for plantada, uma árvore do mundo todo-poderosa pode nascer, com poder misterioso. Através da árvore todo-poderosa, você pode criar um evolucionário. É como o rei cadáver feito antes. Quando Elo caiu, o ambiente ao redor de Kim Junho também começou a entrar em colapso. Logo, Kim Junho voltou ao mundo real. E o lugar agora era apenas a ilusão de vontade criada por Elo. Kim Junho olhou para a semente todo-poderosa em sua mão e um sorriso surgiu em seu rosto. Com esta semente todo-poderosa, ele pode trazê-la de volta à capital oriental para plantar, e depois que a árvore todo-poderosa crescer no futuro, a família Kim será capaz de criar evolucionários poderosos em lotes. Nem é preciso dizer o que isso significa no contexto da escassez de evolucionários nos tempos apocalípticos. Caçar os deuses é muito mais rico do que caçar o rei cadáver. Kim Junho tinha um sorriso no rosto e não havia pressão ou apreensão depois de matar os deuses. Embora tenha sido dito que havia deuses neste mundo, ele ficou um pouco surpreso.